Olá, eu sou Glau Aguiar, do Dicas da Glau. Sou enesada, uso o Enê há 8 anos e hoje a gente vai falar sobre quebra capilar com Enê, sobre a minha quebra capilar com Enê. Vem ver! Bom, para a gente falar sobre quebra capilar com Enê, primeiro a gente precisa falar sobre o que é Enê. Enê é uma química que alisa e tinge de preto gradativamente e progressivamente. O que significa isso? Que é com a continuidade do uso que você vai obtendo os resultados. Enê é para quem gosta de um cabelo liso e preto. Então, se você é uma mulher camaleoa, Enê não é para você. Enê é para todo tipo de cabelo, mas nem todo cabelo é para Enê. Existem sim cabelos que não se adaptam, cabelos que não têm o resultado de referência. Por que eu falo isso? Cada cabelo é único. Então, quando a gente fala do liso perfeito, é o liso perfeito do seu cabelo. Enê alinge até os cabelos mais difíceis, cabelos afros. Não é à toa que ele está há mais de 5 décadas no mercado. É o alisamento mais antigo do mercado. O Enê que eu uso é o Enê da Amazônia em pó, que é considerado um Enê médio forte. Eu uso preto azulado, tá? Agora em maio eu completo 8 anos de Enê e 3 anos usando o Enê em pó. Tem aqui no feed ensinando como que prepara, como que aplica. Como eu uso há 8 anos, né? Há mais ou menos uns 7, eu tô na fase só do retoque de raiz. Então como que eu faço? A cada 15 dias eu faço o retoque de raiz para ele estar sempre assim, ó, 100% liso. E a cada 2 aplicações eu puxo pro comprimento para manter a cor e para manter o comprimento saudável. Mas agora vamos ao que interessa, a minha história de quebra. Bom, há muito tempo, né, eu venho acompanhando as minhas colegas enesadas e algumas delas aderiram ao uso alternado com a progressiva, né? Usa a progressiva e usa o Enê. Claro que isso tem uma pausa e eu resolvi testar, né? Gente, e não deu bom. Eu tive uma quebra severa. Quem me acompanha lá no Instagram acompanhou esse meu período, né? Tudo que eu passei para cessar a quebra. Eu ainda tô em fase de recuperação do comprimento do cabelo, porque como foi uma quebra severa, eu tive que cortar muito. Vocês viram como meu cabelo cresceu, né? Ele dobrou de tamanho nos últimos 12 meses. Exatamente em 21 de maio do ano passado, eu tive no evento da Gold, de Chanelzinho. A minha franja era o meu cabelo há 1 ano atrás. Mas enfim, o que acontece? A progressiva que eu escolhi é a progressiva da empresa que eu trabalho, da marca que eu trabalho, que é a Fioterapia, né? E eu resolvi aderir ao uso alternado com o Enê. É muito importante falar, gente, que o problema não é nem do Enê e nem da progressiva, tá? Inclusive porque a Gold deixa muito claro que a fioterapia não é compatível com o Enê, tá? A fioterapia, ela é indicada para quem quer sair do Enê e migrar para a progressiva e não para esse uso alternado, uma vez Enê, uma vez progressiva, como eu arrisquei irresponsavelmente a fazer, né? Meu cabelo quebrou muito, foi um processo, não vou falar difícil demais e nem muito fácil de recuperação, porque como eu trabalho com cabelo, como eu tenho acesso a máscaras, a tratamentos de alta performance, isso foi menos difícil de tratar, mas foi complicado. Por que é que eu vim falar sobre isso com vocês? Muita gente tá falando, tá pregando que isso dá certo, pode estar dando certo para algumas pessoas sim, mas tem a ver também com a potência do Enê, eu acredito, né? Como eu uso um Enê de potência médio forte, o risco foi muito maior. E eu vou repetir, não deu certo. Depois de 8 anos eu me predispor a passar por isso, a passar por essa quebra, é importante eu vir trazer isso para vocês, é importante eu vir contar a minha experiência, porque às vezes as pessoas vendem uma imagem de que vai dar certo, de que dá certo, e não dá, gente. A gente aprendeu uma vida inteira que Enê é incompatível, né, com outras químicas, ele continua incompatível com outras químicas, inclusive quando a gente fala que os Enês são compatíveis entre si, eu tenho aspas para isso, tá? Enê é preciso que você use ele por pelo menos 10, 12 aplicações para você começar a ver o resultado daquele Enê no seu fio. Então não fiquem fazendo trocas de Enê, não alternem Enês com outras químicas, e quando eu falo de alternar usa outra química, usa Enê, usa outra química, usa Enê. Se você vai sair do Enê,
faça aí uma pausa de uns 60, 90 dias, é seguro, tratando, fazendo um cronograma capilar, e a química que você escolher, fique só nela. Quando você resolver voltar para o Enê, essa transição é mais simples, porque a gente sempre escutou falar que antes do Enê tudo, depois do Enê nada, né? Então assim, ainda há quem indique, ainda há quem queira se predispor ao risco de alternar, mas eu, Glau Aguiar, eu não indico por experiência própria. Como é que eu cessei a minha quebra? Primeiro, eu investi num cronograma capilar eficiente. O que eu quero falar sobre isso? Investir em máscaras de alta performance, né? Eu sou afiliada da Gold, tenho acesso às máscaras que a gente sabe que são sim de alta potência, de alta eficácia. Então eu investi no cronograma capilar, principalmente em nutrição e hidratação, para ir devolvendo a maleabilidade do fio, né? Para ir tratando esse fio. Eu comecei fazendo reconstrução com a DNA Plex, né, e com queratina, eu misturava os dois ali e fazia uma reconstrução uma vez por semana no primeiro mês, né, assim que eu identifiquei. Outra coisa que me ajudou muito foi a técnica do Alan, né, a técnica do cabeleireiro calvo, que foi usar o reparador de pontas antes da máscara na hora de tratar. Lava o cabelo com shampoo, aplica o reparador no cabelo, por cima aplica a máscara e deixa ali por uns 5 minutinhos ou pelo tempo que a máscara indicar e depois retira. Me ajudou muito, inclusive é uma rotina que eu mantenho. O corte, impossível não cortar. Essa semana, por exemplo, ó, eu cortei 3 dedos nele porque um pouco do comprimento aqui, que foi mais danificado, vai crescendo, ele fica com aquela pontinha tipo piaçaba, sabe, espigadinha, então eu tenho mantido o corte em dia. Mas o que mais me ajudou, o que salvou literalmente o meu cabelo, foi eu ter voltado para a umectação, que inclusive é um dos meus últimos vídeos aqui no feed, né? Eu fiz umectação, nosso querido banho de óleo, com óleo de abacate, óleo de girassol, óleo de linhaça e o óleo de alecrim, o essencial de alecrim, para curar, tratar o couro cabeludo também. E isso foi de extrema importância na recuperação do meu cabelo. Para quem está passando por quebra por Enê, eu vou reafirmar os cuidados, vou deixar aqui, vou falar com vocês as indicações do que fazer, como fazer. Mas para começar, a principal regra é não alterne Enê com outra química. Vamos lá. A quebra tá aí, a gente precisa tratar. Eu já separei aqui alguns dos produtos que eu usei. Eu vou falar um pouquinho sobre eles com vocês, explicar como que foi o meu método de tratamento e fica como indicação também, né? A quebra tava lá, eu precisava tratar. A primeira coisa que eu fiz, suspendi o uso do Enê. Tem jeito de tratar um cabelo que já tá com dano, que já tá com quebra, mantendo a química, né? Eu fiquei aí praticamente 90 dias sem aplicar nada, né? Então, suspendi o retoque de Enê e investi num cronograma eficiente. Para começar, gente, porque é meu cronograma preferido mesmo, os meus 3 tratamentos aliados nesse período foi o cronograma capilar. O efeito soneca é uma hidratação hiper mega potente, né? Que eu usava ela de 1 a 2 vezes por semana. A receitinha de babosa e oliva, que é uma nutrição incrível, incrível, incrível. E o DNA Plex, que pra mim foi o ponto-chave. Ele é reconstrutor com fator de hidratação, então ele não promove aquela rigidez no fio, que já estava se partindo, né? Então eu alternava hidratação e nutrição. Lavo o cabelo a cada 2 dias, então sempre alternando os dois. Vocês podem ver, ó, quase não tem mais máscara. E o DNA Plex também eu comecei fazendo 1 vez por semana. Detalhe que eu fazia numa semana a misturinha do DNA Plex com a queratina líquida, né? Eu borrifava a queratina líquida num potinho e colocava a máscara. Numa semana eu fazia a reconstrução com os dois e na semana seguinte só com o DNA Plex. Outra coisa que me ajudou muito, muito na hidratação foi misturar o Bepantol, né? Para potencializar essa hidratação e fazer uma regeneração mais rápida do fio. 2 coisas que eu não poderia abrir mão nesse processo. Reparador de pontas, né? Eu uso esses 2 aqui, que são da Gold, né? Eu usava eles tanto para finalizar, eles são multifuncionais inclusive, quanto para fazer a técnica do Alan, né? Que eu falei para vocês, que é usar o reparador antes da máscara de tratamento. Então eu aplicava ele e depois uma das máscaras de tratamento. E, não menos importante, uma coisa que deveria ser mais falada, que é a acidificação.
Acidificação, para quem não sabe, o cabelo da gente é naturalmente ácido, né? Então, quando a gente faz o uso de uma química, esse cabelo fica alcalino, ele desequilibra. A acidificação é um tratamento que vai equilibrar e vai devolver, vai normalizar o pH do cabelo. Por que que isso é importante? Porque se ele tiver com pH baixo ou com pH alto, né, o famoso efeito rebote, ele fica inchado, ele descama, né, ele fica com as escamas abertas, tem uma maior dificuldade de receber o tratamento, muitas vezes é por isso que o tratamento não funciona, e ele fica mais suscetível à quebra. Eu vou deixar, vai estar anotado no vídeo cada um desses produtinhos, né, vitamina T de tesoura, lógico, que é o mais importante, mas eu vou finalizar o vídeo aqui falando pra vocês que a partir do próximo vídeo eu vou trazer do Instagram pra cá uma série que vai se chamar ABC do cabelo. Em todos os vídeos, que vai ser em ordem alfabética o tema, eu vou explicar pra vocês um pouco sobre cada tratamento, sobre cada química que a gente faz no cabelo, para as pessoas entenderem exatamente o tipo de química que elas estão usando, o tratamento ideal para aquele tipo de química e os danos que essas químicas podem causar e como tratar cada dano desse. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa suas dúvidas aí. Quem tá passando por quebra, precisa de ajuda, chama aqui embaixo e me segue aqui, ó, que tem muita coisa lá. Até mais.